ídolos se perdem por não se mostrar. A gente vê a história do jiu-jitsu aí, que hoje a nova geração não conhece, meu irmão. Eu vi uma entrevista pra um cara pra mim que talvez, assim, falando do MMA, talvez hoje as pessoas não tenham noção do tamanho dele, só vão ver daqui a alguns anos quando ele estiver aposentado, é o Alexandre Pantoja, que é até do Rio aqui, veio lá de Arraial do Cabo. Cara, o Pantoja, ele é um cara que ele ganhou o título, já defendeu 4 vezes o cinturão dele, o que é um feito gigante dentro do UFC, uma organização do mais alto nível do MMA, você defender o cinturão 4 vezes é um absurdo. O Pantoja, ele deu uma entrevista que ele falou, cara, ele não é um cara de trabalhar rede social, hoje ele tá começando a fazer, porque o Pantoja já é campeão, com 2 defesas, ele tinha, sei lá, nem 200 mil seguidores no Instagram, enquanto os caras que nem lutaram por um cinturão ainda já tinham 1 milhão, porque usavam um exemplo a rede do UFC. Excelente. Aí ele pegava e ele falou, cara, eu só fui entender, olha o que ele falou, eu só fui entender que eu precisava mudar a minha imagem quando eu vi que só lutar não adiantava, porque antes ele não cortava o cabelo pra lutar. E ele falou, cara, eu percebi que, tipo assim, pô, eu tenho que ir lutar de cabelinho cortado. Excelente exemplo, cara, excelente. E assim, isso vai de encontro. A gente vê o Pantoja, que é super campeão, né? Defendeu o título 4 vezes e não é tão reconhecido quanto deveria. E a gente vê o Money Moicano, que assim, é um cara irado, luta muito, mas que ele é muito mais conhecido do que o Pantoja, irmão. Se você chegar hoje, até minha esposa conhece, chegar pra minha esposa hoje e perguntar assim, você conhece o Pantoja? Ela fala, que Pantoja? Conheço o Pantoja. É marca Pantene. De quê? Marca de quê? Conhece o Pantene, é Pantene. E perguntar pra ela quem é o Money Moicano, ela conhece o Money Moicano. Entendeu? É questão de posicionamento. Entender que é necessário. E o Pantoja, graças a Deus, aí tá entendendo que é necessário. Tá melhorando. Mas é uma coisa que o próprio Moicano, acho que falou isso pro Pantoja. Ele falou, cara, você botar o Pantoja pra se bobear, dar uma volta aqui na praia do Flamengo, ali no aterro, ninguém para ele pra tirar uma foto, porque não vai saber quem é. E o cara é multicampeão, o cara representa o Brasil lá fora, meu irmão. Grandemente. Então, assim, isso que você falou, pô, exatamente. O Moicano... Ídolos se perdem, irmão. Ídolos se perdem por não se mostrar. A gente vê a história do jiu-jitsu aí, que hoje a nova geração não conhece, meu irmão. Se botar aí, o pessoal não conhece mais o Pinduca, pô. Mestre Pinduca, não conhece. Pinduca, cara. Pinduca. Pô, o pessoal não conhece. E assim, é por isso que é necessário. Mas o Pinduca até dá uma trabalhada na rede social. Mas ele fala de besteira ali. Mas ainda é pouco pra história que ele tem, irmão. Sim. Pra tudo aquilo que representa pro jiu-jitsu. A história da Carson Gracie, todos ali da era Carson Gracie ali, são muito importantes pro jiu-jitsu. Todos aqueles que eram da Carson Gracie, mas qual o dinossauro da Carson Gracie que trabalha bem em rede social? Nenhum, é difícil, pô. Mas aí entra... Aí a gente entra só os que foram pro MMA. Que daí entra o Minotauro, talvez ali... Mas o Bustamante, por exemplo, então, o tamanho dele não trabalha bem em rede social. É isso que eu tô dizendo. Mas aí entra o que eu perguntei lá no início, a questão da mentalidade, que é a galera old school do jiu-jitsu, cara, era que ela não precisa dessa porra, eu vou ganhar, eu vou vencer, tipo assim, lutando. E às vezes, cara, só lutar até te atrapalha. Você citou o Moicano. O Moicano mesmo, ele fez um vídeo que ele fez esse brincando, ele falou, cara, pra você chegar no cinturão do UFC, ou você tem que ser muito bom, ou você tem que ser o cara maneiro, ou o cara que fala um monte de merda e aparece na mídia. Ele falou, eu não sou muito bom, então eu tô aqui falando besteira, tô aqui sendo um cara legal. Chegou. Olha só, quantos atletas de alto nível que não conseguiram atingir o estrelato, ou até atingiram o estrelato, que hoje em dia, por não terem trabalhado na rede social, não tem um investimento de cauda longa que nem a gente estava falando. Entendeu? Porque, por exemplo, uma coisa é o Anderson Silva, que é um fenômeno, meu irmão, que revolucionou a história do MMA, e depois até a rede social dele cresceu por causa disso também, não é? Ele não teve que trabalhar a rede social dele. Mas tem muito lutador foda da mesma época, cara, a galera lá shootbox e tal, que não conseguiu chegar no nível de você viver de rede social. E aí hoje, tipo, tá mais ou menos. O próprio Anderson Silva que você falou, cara, é um exemplo bom assim, mas o Anderson Silva, eu acho que é um momento muito diferente, porque, cara, o Anderson Silva ia em todos os programas da Globo. E na época que a internet não era tão forte, a Globo era assim, porra, Anderson Silva ia no Domingão do Faustão, dança dos famosos. Pegaram o Anderson Silva e traçaram paralelo com a Ayrton Senna, era brasileiro no exterior. Pronto, era isso que eles fizeram. Anderson Silva que está no clipe da Marisa Monte. Dançando com a Marisa Monte, tu sabia dessa? Cruz credo, isso eu não sabia não. Não, mas o Anderson Silva, por exemplo, ele também, de certa maneira,
Pra mim, uma luta que, assim, marcante, eu acho que isso deve ser unanimidade, mudou o MMA no Brasil, foi Anderson Silva e Vitor Belfort. Com certeza. Na encarada, Tava pensando o nisso Anderson agora. Silva entrou com uma máscara, pô. Isso. Aquilo ali já viraliza, cara. Vagabundo pega Porra, aquele ele tava corte ali da encarada pô. e viralizou, porque ele tá com uma máscara dizendo que, tipo assim, insinuando, né, que o Vitor Belfort era um personagem, que ele era falso, pá. E o Vitor também tinha falado dele que Ele era mascarado, né? tinha que ele era só uma máscara pra mídia e tal, que ele já tinha treinado junto, que conhecia o verdadeiro Anderson Silva. Aí a gente pega o rei do Viralizou. marketing, Steve Seagal, e fala, não, esse chute foi o que ensinei pra ele. É ó. isso. O marketing aí, ó. Isso é marketing, maluco. O cara, tá vendo? Só deu esse chute porque eu ensinei. Treinamos semana passada. Vou pegar esse gancho aí, quando o Peter mandar o armlock pro voador, falar, fui eu que ensinei, hein? É isso. Aí, Peter, pode falar que fui eu, hein? Já falei lá na academia, cara, eu fico zoando com a galera faixa preta, marrom, falei, ó, precisar de corner, fala comigo, que aí eu ia chegar lá, só vou gritar uma coisa, aquela que eu ensinei, eu te passei essa semana, que aí o que ele fizer vai falar, pô, que maluco é isso foda, aí. mano, foi ele que ensinou essa porra? É isso. Mas é isso. Então, assim, tem muita parada aqui. Isso é um tipo de coisa que dá certo até hoje. É a fanfarronice na encarada. Isso dá certo até hoje, mano. É isso. Cara, e o UFC, por exemplo, eu acho que o UFC é bom a gente usar de referência, porque não é só uma organização de lutas, né? É uma produtora de eventos. Então, assim, ela promove ali um espetáculo. Cara, o UFC, ele investe nisso dos atletas. Por exemplo, o Poatan, que também foi um gênio, assim, brasileiro nesse sentido, né? O cara, pô, aonde ele vai no mundo inteiro, ele não consegue andar e a única coisa que ele fala é chama. Ele não é Genial. um cara de provocar, de usar a mídia. Só que, pô, ele entra na encarada todo maquiado, com o Cocar. indígena, tudo, um figurino completo, tem a dança dele, tem o arco e a flecha que ele faz. Então, assim, o cara criou todo um personagem Sim. e é único. Ele É. não precisou, pra ele vender, ele não precisou ser o Conor McGregor, que E fala... a linguagem própria dele, pô. Tá a ligado? própria identidade. Então, ele pegou uma parada, isso que eu tô falando, ele pegou uma parada de cauda longa, que é uma parada temporal do marketing, e aliou isso com uma característica que vai dar certo pra ele. Entendeu? Ó, meu irmão, quebrar o copo da mesa dá certo, beleza, mas quebra qualquer copo que eu vou quebrar? Não, vou quebrar um copo só específico aqui pra poder fazer a minha marca. É isso que ele tá fazendo. É pô. isso. E com a própria identidade. Não tem ninguém que vai fazer igual a ele aquilo. Não tem ninguém que vai pintar. Tem até acho que eu esqueci o nome dele, cara, que é até um cara do jiu-jitsu do UFC também, que ele pinta a cara. Pô, esqueci o nome dele. Paul Craig. é. Isso, Paul Craig. Ele é um cara que também pinta a cara e não tem o mesmo apelo do que o... Mas aí Poatan. entra outra questão, você também tem que responder na luta. Porque Exato, o Paul Craig, ele pinta a cara, exato. ele entra ali e tal, mas na hora da luta ele não tá entregando, Exato. então não vai vender. E, cara, a gente falou do cabelo, Charles do Bronx. Cara, o Charles começou aí com o cabelo descolorido pras lutas, pintar o cabelo pra luta. E a equipe toda, todo mundo no corner dele de cabelo pintado, cara, criou uma legião de gente fazendo isso, no jiu-jitsu, no MMA, todo mundo quer fazer porque é a identidade ali do Charles e tal. E olha a representatividade que o cara ganhou. E é um outro cara que não precisa falar, mas ele criou uma imagem. Eu queria agora colocar uma pra vocês também aqui na mesa, aqui para vocês poderem me ajudar a pensar aqui, a raciocinar, né? Aí você falou que o UFC ela não é só uma produtora de lutas, é uma produtora de eventos. E dentro do jiu-jitsu, a gente ainda tem aquele pensamento de que é tudo muito ainda arcaico, né? E eu penso que o jiu-jitsu ele tá no meio do caminho para poder evoluir na mídia, não evoluir. E eu acho que o MMA, ele conseguiu dar esse salto de mídia, salto de alcançar o mainstream, porque reconheceu que não é só luta, é entretenimento. Vocês acham que o jiu-jitsu, ele também vai alcançar esse patamar de não ser só luta, ser entretenimento? Eu acho que já está alcançando. Por exemplo, o BJJ Stars que a gente comentou aqui. Você vai lá, é muito bonito o evento. Tem um telão bonito, tem a entrada dos atletas, teve aquela entrada do Mika com o pessoal dos indígenas, vocês chegaram a ver isso? Se não viram, assistam, porque é muito maneiro. Entrou lá com os indígenas lá, ficou na frente do Nalat, pô, encarando, muito maneiro. Vocês acham que a mentalidade do praticante de jiu-jitsu e de quem gosta de jiu-jitsu vai mudar para entender que não é só luta, é também entretenimento?